Olá! Você sabia que 6 a cada 10 tentativas de fraude identificadas pela solução de inteligência de dispositivos da Serasa Experian estavam relacionados ao account takeover? Pois é, o roubo de conta tem dado tanto problema, tanta dor de cabeça para as empresas, que a gente decidiu fazer esse vídeo só para falar sobre o tema, e para isso convidamos nosso diretor de soluções da EDNF, Gustavo Monteiro, o Guga, para falar sobre o assunto. Guga, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. E a primeira pergunta que eu te faço é justamente essa: por que o ATO se tornou, de alguma maneira, tão popular, assim, tão usado pelos fraudadores? Edu, eu acredito que, via de regra, o processo de validação de um login, né, de uma credencial válida, ela é menos custosa para o fraudador do que, por exemplo, um processo de onboarding que ele tenta fazer uma conta falsa. Então, você tem menos fricção para o fraudador no login e uma possibilidade de ganho em escala, porque muitas vezes ele utiliza ferramentas que automatizam esse processo de descoberta de credenciais, o que faz com que os ganhos dele sejam maiores em um curto espaço de tempo. Então, são dois aspectos. Um é que o processo de login normalmente tem menos validações do que um onboarding, e dois, é um processo que traz ganhos em volume de escala maior do que numa jornada de onboarding, por exemplo. E outra coisa que eu imagino que torne popular para o fraudador essa questão do ATO é o volume de técnicas que ele tem à disposição. Você passou por algumas delas, gostaria que você falasse das mais usadas e de que maneira também isso dificulta a detecção. Nós temos visto, Edu, na nossa ferramenta de inteligência de dispositivo, 3 grandes blocos, né, de técnicas. O primeiro é a engenharia social. Então, os fraudadores utilizam de recursos para ludibriar os usuários, tentando ou recuperar a própria senha, ou dicas, né, que possam levar ele a descobrir a senha do usuário. Os testadores de login, como eu comentei, são ferramentas automatizadas que ele consegue utilizar de vazamentos anteriores na internet, que faz com que ele tenha uma massa crítica de usuários, né, de logins e senhas, para testar em outros sites. A gente sabe que muita gente reutiliza login e senha, né, em vários sites, principalmente a senha, e acaba caindo, né, nesses testadores. E o terceiro ponto é a própria adivinhação, né? Muitas vezes os usuários utilizam senhas fracas, existe um padrão de senha que ele utiliza, os fraudadores utilizam essa técnica para adivinhar as senhas dos usuários e conseguir as credenciais deles. Então, o que torna difícil muitas vezes é porque um processo de login é alguém que está usando suas credenciais, né? Então, na prática é algo que só você saberia. Mas com a validação do dispositivo a gente consegue identificar comportamentos suspeitos que mostram que na verdade não é você. Na verdade são pessoas que conseguiram a tua senha e vão se personificar, né, no teu usuário para fazer uma fraude. Evitar o famoso 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Pois é. A gente fala muito de login, mas o ATO, outro desafio da detecção, por isso que a gente fala tanto, é questão de uma troca de dispositivo, alteração cadastral, reset de senha. São coisas até corriqueiras assim na nossa sociedade hoje digitalizada, mas que são sinais de ATO quando associados a outro comportamento suspeito, assim, saber se aquela troca de celular fui eu que comprei um celular novo ou são fraudadores passando por mim. Então gostaria que você falasse um pouco desse desafio também da questão da etapa da jornada. Aqui na Serasa, Edu, a gente considera roubo de conta qualquer etapa em que o fraudador pode personificar aquele usuário. Então não só no login, né, nós temos hoje cerca de 70% do nosso volume de análise de dispositivos no login, mas também existem outras jornadas em que isso é possível. Um roubo de conta pode acontecer na troca de dispositivo, né, como você mencionou, em especial bancos digitais. Não tem uma agência, né, para mandar o usuário fazer a troca de dispositivo, então esse processo precisa ser online e fazer com que o usuário tenha essa autonomia, né, de troca de dispositivo, mas também pode acontecer na troca de senha, na alteração cadastral ou até em fluxos mais específicos, por exemplo, de reembolso de plano de saúde ou de um aluguel de carro, em que você passa pelo processo sem consultar um guichê, por exemplo. Então, todas essas etapas que envolvem você se passar por outra pessoa, a possibilidade de um fraudador se passar por outra pessoa, se passar por você, a gente considera roubo de conta. E Guga, falando um pouco agora sobre o prejuízo do ATO, que vai muito além do financeiro, né? Que você trouxesse um pouco também isso de... tem um dano não financeiro também às empresas. Exato. Existem muitos danos, não só o financeiro, mas o de imagem. O dano de imagem pode ser tanto para a empresa, né, já que aquele usuário normalmente ele vai reclamar da empresa, ou vai gerar algum tipo de processo, algum tipo de infortúnio relacionado à imagem, mas também para a imagem do próprio usuário. Né? O que a gente tem visto são muitos fraudadores usando
da rede do usuário para fazer novas fraudes, né? Aquele caso famoso da clonagem do WhatsApp, em que ele usa da reputação do usuário, né, que tem seu WhatsApp clonado, para conseguir dinheiro, né? Então, aplicando golpe na rede de contato. Exato. Então, na prática, você não está necessariamente gerando um prejuízo financeiro para aquele usuário, mas de imagem, porque acaba sendo a imagem dele que está ali pedindo dinheiro, né? E acaba envolvendo outras pessoas em fraudes. Guga, quanto às soluções, a gente sabe que não tem receita pronta, mas quais têm se mostrado mais efetivas na detecção do ETO? E de que maneira um fluxo de proteção em camadas também aumenta a proteção das empresas, sempre considerando a questão da experiência do usuário, do próprio ROI da operação, como a gente sempre fala. Perfeito, Edu. Na semana passada a gente lançou um estudo chamado Device Fraud Scan, que ele está na 3ª edição esse ano, e basicamente a gente trouxe um perfil, né, de possíveis comportamentos dos fraudadores, sempre olhando para o dispositivo. E o que a gente vê é que a primeira etapa, né, a primeira camada mais eficiente é o efeito rede, né? Aqui na Serasa, na área de inteligência de dispositivo, a gente tem cerca de 160 milhões de dispositivos, então esse histórico ele é o mais relevante para a detecção de futuras fraudes. Depois a gente tem aspectos como o próprio dispositivo está associado a várias contas, a vários usuários, mudança de comportamento de geolocalização, e-mails vazados, mudança de comportamento do próprio dispositivo, né, seja com um possível malware instalado ou algum aplicativo que traga ou que mostre que houve um comprometimento daquele dispositivo. Então, são várias checagens que a gente faz e que o conjunto delas mostram que pode haver uma fraude. Cada uma dessas checagens olha para um aspecto do contexto do dispositivo. Então, não adianta a gente só olhar, por exemplo, a geração do identificador dele, do fingerprint, se a gente negligencia outras partes, assim como a gente não pode olhar só, por exemplo, para a geolocalização e negligenciar outras partes. O contexto do dispositivo traz essa visão de camadas. Então a gente olha, né, uma visão 360 do contexto daquele usuário para que a gente consiga detectar comportamentos que fogem à naturalidade dele e que se aproximam mais do comportamento de um fraudador. Para encerrar, claro, tem a gente aqui do nosso lado, as ferramentas, as soluções, mas tem muita empresa, felizmente, investindo, e até a gente faz muito conteúdo aqui na Serasa Experian, de educação do usuário final mesmo, né? Porque muitas vezes o ETO acaba sendo evitado a partir dessas campanhas de conscientização. Queria que você comentasse um pouco a importância desse tipo de campanha. Sem dúvida. Uma das técnicas, né, que eu comentei, que é o phishing, né, ou a engenharia social associada ao phishing, mas são formas que tratam de enganar o usuário. Se a empresa faz um trabalho de educação do usuário, de conscientização do usuário, isso dificulta o fraudador no sentido de que aquele usuário vai ficar mais esperto, né, mais atento a certos tipos de golpe, então vai evitar, né, que ele caia em alguns tipos de golpe, pelo menos, e também pode ajudar até a própria empresa, né, uma vez que aquele usuário pode reportar, né, seja para um call center, ou seja no e-mail, que sofreu uma tentativa de golpe ou algo do tipo. Essa informação vai retroalimentar a empresa, que consequentemente pode criar camadas, né, para tentar detectar esse tipo de fraude. Guga, encerramos por aqui. Obrigado pela presença mais uma vez. Valeu, Edu. Convido você que está assistindo o vídeo a conferir a descrição, que a gente vai disponibilizar o link do Device Fraud Scan, estudo que o Guga acaba de mencionar, e também um guia de ETO que a gente preparou aqui na Serasa Experian, com boas práticas para as empresas detectarem esta fraude. Convido você também a se inscrever no canal, deixar seu like, para não perder mais nenhum conteúdo como esse, de prevenção a fraudes. Afinal, aqui na Serasa Experian, a gente sabe quem é quem.